Esses dois profissionais já começam com um buraco financeiro. Já adquiriram equipamentos, já têm dívidas e empreenderam sem fazer um planejamento financeiro adequado. Hoje eu vou explicar para você um erro comum que profissionais de saúde cometem e que transformam a própria carreira num completo desastre financeiro. Esse erro é tentar adivinhar as demandas que os clientes terão e começar a gastar dinheiro para atender essas demandas antecipadamente. Então você inicia a sua atividade, começa uma atuação diferente num local diferente. Vou abrir um consultório no bairro X. E você começa a imaginar os clientes que vão aparecer ali, as demandas que vão acontecer para você. E você começa a adquirir equipamentos para atender essas demandas. E muitos desses equipamentos são específicos para aquelas demandas, são equipamentos especiais. E você começa a comprar e se preparar, porque quando o paciente vier, você já está pronto para atendê-lo. É como se um profissional de estética abrisse lá seu consultório de estética e saísse comprando equipamento para drenagem linfática, para peeling, renovação celular, para tratamento anti-rugas. Então já tem tudo aquilo ali e fica esperando o paciente chegar. Ou o personal trainer que imagina, eu vou ter alunos atletas, então eu preciso de um monitor cardíaco avançado, bom, de última geração, que me dê uma série de informações, de dados. Vou comprar esse equipamento, aí compro o monitor cardíaco. Eu vou ter alunos que vão querer hipertrofia muscular, então eu vou me cadastrar nesse aplicativo aqui, vou pagar a assinatura mensal desse aplicativo que me dá uma série de técnicas de hipertrofia mais avançadas. O aluno também tem acesso à área do aluno lá e quando ele estiver em casa ele vai ter o alerta do horário para tomar o suplemento, para começar o treino. E aí você já faz aquele investimento inicial e fica rezando para aparecer aluno para utilizar esses recursos. Isso é um erro. Esses dois profissionais já começam com um buraco financeiro. Já adquiriram equipamentos, já têm dívidas e empreenderam sem fazer um planejamento financeiro adequado. É como se você comprou um apartamento novo ou alugou um apartamento novo, vou morar nessa região aqui, está aqui a minha despensa da cozinha, eu preciso de comida. Aí você vai no supermercado e vai passando por todos os corredores do supermercado e colocando tudo quanto é comida no carrinho. Vou comprar essa massa de bolo, vou comprar esse macarrão, vou comprar esse molho. Mas se eu quiser o outro molho está aqui. E aí eu vou comprar mantimentos para fazer uma feijoada, vou comprar mantimentos para fazer um café da manhã completo de hotel, isso e aquilo, e você vai e enche a sua despensa com todos os tipos de comida possíveis sem se planejar. É a mesma coisa. Então esse é um erro que precisa ser evitado. Eu não quero dizer que você não tem que fazer gastos iniciais. Todo empreendimento exige um investimento inicial. Não é isso que eu estou falando. Alguns equipamentos você precisa ter, são equipamentos básicos. Todo profissional de estética precisa ter recursos para abordar a pele de um cliente. São recursos básicos, não são recursos avançados que um cliente específico vai precisar. Todo personal trainer precisa de ferramentas para fazer uma avaliação inicial, para entender
como que é aquele organismo que ele vai começar a treinar, saber o que o aluno dele tem. Então, esses equipamentos iniciais básicos precisam ter. Então, na hora que você vai abastecer lá a sua despensa, você não pode deixar a despensa vazia. Alimentos que você com certeza vai consumir precisam estar lá. Você vai comprar leite, ovos, você vai comprar frutas, mas algumas. O dia que você resolver fazer aquele macarrão com molho branco, você vai no supermercado e compra os ingredientes para fazer aquilo. Mas você não precisa ter todos os ingredientes disponíveis de antemão. Então essa diferença precisa ficar clara, porque um projeto de atuação profissional precisa ser planejado. Os investimentos precisam ser bem conhecidos e os riscos associados àquele empreendimento precisam estar bem calculados. Então, se você faz isso, se você planeja bem, você consegue suprir a sua despensa profissional com o básico necessário para iniciar o atendimento ao cliente que aparecer. E por que isso é importante no seu caminho à tranquilidade financeira, à sustentabilidade financeira da sua carreira? Primeiro, porque os recursos são escassos. Ninguém tem dinheiro para fazer tudo. Você precisa direcionar o seu dinheiro para aquilo que vai te dar um retorno. Então, toda vez que você compra um equipamento, que você investe em adquirir algum bem para a sua atuação profissional, você perde liquidez. Você trocou dinheiro por um bem físico. Aquele dinheiro vai ficar imobilizado ali naquele bem e é um bem que vai ocupar espaço, é um bem que vai exigir manutenção regular e se ele não está produzindo receita, isso é um problema, isso é uma dívida. Então você precisa entender que é melhor a demanda surgir primeiro para depois você adquirir aquele equipamento especial. Porque qual é a chance de você acertar o cliente que vai entrar pela sua porta? Bom, quanto mais especialista você for, maior é essa chance, mas ela nunca vai ser 100%. Então, se você é um profissional de educação física que não treina crianças, você certamente não precisa comprar equipamentos infantis para treinamento de criança, para educação física de crianças. Mas você ainda tem um horizonte muito grande de possibilidades em termos de demanda que o seu aluno vai ter. Então não tenta adivinhar, não tenta acertar o que o seu cliente vai precisar, porque o seu recurso é escasso. Por mais dinheiro que você tenha disponível, usar aquele dinheiro da forma errada, você está perdendo, no mínimo, o risco, o custo de oportunidade daquele dinheiro. Então você comprou o equipamento, ele ficou lá no canto por muito tempo sem ser usado, você lá na frente vai pensar, puxa vida, se eu pegasse aquele dinheiro ali e fizesse outra coisa com ele, investisse, comprasse outra coisa, teria sido mais útil, eu teria ganhado mais, eu teria perdido menos, porque aquilo ali que está parado é uma perda. Então espera o cliente aparecer, gerar a demanda, para você adquirir os recursos necessários para atender aquele cliente. Porque uma vez que você faz isso, aquele recurso que você adquiriu, aquele equipamento, já vai estar produzindo retorno, vai estar produzindo receita. Quando você atende aquele paciente, ele te paga, ele não te pagaria se você não tivesse o equipamento. Então, aquele pagamento já está cobrindo o investimento que você fez para adquirir o equipamento. E dificilmente você vai ter esse retorno todo de imediato. Se você investiu um valor para comprar um equipamento,
aquilo vai se pagando aos poucos. Então, surgiu a demanda, você adquiriu o equipamento, agora invista na ampliação dessa demanda. Invista em conseguir outros pacientes, outros alunos que vão utilizar aquele equipamento e que vão te dar mais retorno com o uso daquele equipamento. Assim você vai chegar no seu ponto de equilíbrio muito mais rápido e vai começar a ter lucro com aquele investimento de uma maneira mais sustentável. O paciente que você atender, quando ele tiver resultado, ele mesmo vai começar a arrumar pacientes para você, outros alunos para você. Então, se você treinou um aluno com aquele equipamento, ele teve resultado, ele vai comentar com outras pessoas e vai trazer outros alunos para você, personal trainer. Você, profissional de estética, que utilizou aquele equipamento naquela paciente e ela ficou muito satisfeita com o seu resultado, ela vai contar para todo mundo. Mesmo que ela não queira contar, as outras pessoas do entorno dela vão começar a perguntar para ela: o que você fez? Onde você foi? Como é que você está bem melhor e tal? E ela ali, aquele boca a boca, vai trazer mais pessoas que demandam aquele serviço, daquele equipamento, e aí o equipamento vai se pagar. Dessa forma, você evita de adquirir equipamentos que são para especificidades cuja demanda não apareceu. Imagina se você comprou todos aqueles alimentos para a sua despensa e você nem lembrou no seu dia a dia de fazer aquele bolo. Você tinha comprado os mantimentos para ele. Lá na frente, quando você lembra, os ingredientes já venceram, estão fora do prazo de validade, estragaram. Olha a perda que você tem. Então, se você, profissional de estética, comprou um equipamento para gordura localizada e aí surgiu uma demanda para peeling facial, você poderia ter usado aquele dinheiro para comprar o equipamento de peeling e não de gordura localizada. Se você, personal trainer, esperava ter um aluno atleta e comprou os equipamentos para atender atleta, de repente apareceu para você um casal de idosos que querem qualidade de vida, que não vão usar aquele equipamento. Aí você começa a treinar esse casal de idosos. Eles começam a se sentir bem melhor que antes do seu treinamento. Começam a divulgar o seu trabalho para pessoas do entorno dele. Vão na igreja, falam com as pessoas: olha, descobri um profissional excelente. E ele, depois que ele começou a treinar, nós estamos indo no supermercado e voltando e não estamos mais ofegantes para subir a rua e chegar em casa. Nós estamos conseguindo levar o nosso neto na aula de natação e com muito mais flexibilidade, não estamos sentindo dor nos joelhos. Vocês precisam conhecer esse profissional. E aí começa a chover alunos dessa faixa etária com essa demanda e você nunca usou os equipamentos para os atletas. E isso é fácil da gente perceber no nosso entorno. Nós, profissionais de saúde, conhecemos inúmeros exemplos de equipamentos que são vendidos, equipamentos usados. Um colega está: olha, eu tenho isso aqui, mas nunca usei e estou vendendo porque estou vendo que eu não vou usar. Você, profissional de estética, quantos anúncios você já viu de equipamentos da sua área que estão sendo anunciados por profissionais que estão vendendo, mas nunca usaram o equipamento, ou usaram uma vez, e o equipamento é seminovo, ele está lá parado? Quantos monitores de atividade cardíaca estão à venda aí no Mercado Livre, ou em outros sites de equipamentos usados, mas eles estão sendo vendidos como novos, porque a pessoa comprou, o profissional comprou achando que ia usar aquilo, mas nunca usou. Então é muito fácil da gente perceber como esse erro é corriqueiro, é constante.
E você pode estar pensando, puxa vida, mas e se o cliente chegar demandando aquele serviço e eu não tenho equipamento? Ora, o seu primeiro contato com o cliente raramente vai precisar de um equipamento específico. Normalmente você vai precisar daquelas ferramentas básicas. Você, naquele primeiro contato, vai fazer certamente uma anamnese, vai querer conhecer aquela pessoa com quem você vai lidar, aquele organismo que está ali para você interferir na biologia dele. Você vai ter que entender como que ele vai reagir aos estímulos que você vai dar para ele. Cada pessoa é uma pessoa diferente, reage de uma maneira diferente. E você, no seu primeiro contato, você vai fazer aquele reconhecimento do cliente. É um momento para o cliente te conhecer também e perceber a maneira como você trabalha. E a partir daquela coleta de informações, você vai fazer o seu planejamento terapêutico. E aí, vamos supor que você realmente precise de um equipamento específico, você não precisa fazer isso na primeira sessão. Você pode marcar uma próxima sessão com o seu cliente e com um tempo razoável para você adquirir aquele equipamento. Então você marca um segundo momento, vai lá, adquire o equipamento e começa a usar com ele. Raramente você vai precisar muito daquele equipamento no primeiro momento. Mas se eu preciso importar um equipamento? E se esse equipamento vem de muito longe, tem o tempo de transporte? Ok, isso às vezes acontece. Num caso desses, você pode, por exemplo, lançar mão de um colega de profissão que tem esse equipamento e que possa te emprestar até que o seu chegue, ou que possa te alugar até que ele chegue. Mas isso é muito incomum. Um equipamento desse que vem de longe, ele é um equipamento caro. Não é qualquer coisinha que você vai precisar de muito tempo para chegar. Você fazer um investimento desse sem ter demanda para ele é um risco enorme de você ter uma perda que praticamente vai ser garantida. Pelo menos até chegar alguém para demandar aquilo. E existem, então, exemplos da maneira errada de fazer. Eu mesmo sou um exemplo. Aliás, eu tenho mais de um exemplo na minha carreira, em momentos que eu comprei equipamentos que não foram utilizados. Uma vez eu fui chamado para montar um serviço de fisioterapia em uma rede de clínicas populares. Ia começar com uma unidade na região do Barreiro, daqui da Grande Belo Horizonte, para quem conhece, e depois ia se expandir para outras regiões. E eu percebi que a gente estaria inserido numa região muito populosa. A região do Barreiro tem muitos moradores. A gente estaria numa área em que tem várias clínicas médicas, então eles poderiam encaminhar uma demanda muito grande para nós. E eu comecei a imaginar, a gente vai ter muita demanda da área de ortopedia, de neurologia, de reabilitação infantil. E aí eu comprei uma série de equipamentos e equipei a clínica. Começaram os atendimentos e alguns equipamentos básicos foram muito utilizados, mas teve um equipamento de eletroterapia que não custou barato, que eu comprei e que nunca foi usado. A clínica nesse endereço, ela ficou por um ano, depois nós abrimos uma outra clínica no bairro Betânia, eu transferi os equipamentos para lá, esse eletroestimulador foi para lá e ficou mais outro período, uns 2 anos. Então, no fim desses 3 anos, o equipamento nunca foi usado. Eu gastei dinheiro, eu imobilizei capital naquilo, eu precisava manter ele limpo, não podia empoeirar, não podia tomar sol, uma série de cuidados. Eu tinha que lembrar, tinham eletrodos de silicone que
com o tempo perdem a hidratação e vão ficando quebradiços, aquilo ali foi um prejuízo danado que eu tomei. E para completar, uma das primeiras pacientes que nós tivemos foi uma paciente com uma demanda que eu nem tinha pensado, que era uma demanda de reabilitação respiratória. Eu não imaginei que pudesse aparecer ali alguém com essa demanda, mas ela tinha. Era um treinamento ambulatorial da parte de ventilação pulmonar e eu tive que adquirir os equipamentos para fazer esse treinamento com ela, coisa que eu não tinha pensado. Então esse foi um erro que eu cometi. Foi só um exemplo, mas eu tenho mais. Uma época eu montei um serviço de hidroterapia numa clínica de fisioterapia, em parceria com essa clínica, no bairro Serra, aqui em Belo Horizonte. Essa clínica, eu construí uma piscina terapêutica lá e eu já tinha experiência de ter trabalhado com hidroterapia no Hospital Sara de Brasília e também no Hospital Sara de Salvador. Trabalhei no Sara por 8 anos e lá nós tínhamos uma demanda muito heterogênea. Tinha, dentro da área da ortopedia e neurologia, apareciam pacientes com todo tipo de demanda. E lá tinha um equipamento que era um tapete flutuador, grosso assim, de plástico flutuador, EVA, e era um tapete grande, onde o colega que trabalhava com reabilitação infantil colocava as crianças, elas engatinhavam em cima do tapete, ficavam sentadas em cima do tapete, e aquilo era excelente para treino de equilíbrio, de mudança de posturas, treino funcional. Eu cheguei a usar esse tapete uma vez com um jogador de futebol que tinha operado o joelho e foi fazer a reabilitação comigo. Então eu colocava esse cara ajoelhado no tapete, em pé, jogava a bola para ele. Era um treino muito legal. E aí, anos depois, quando eu fui construir esse serviço de hidroterapia, eu falei, puxa, ó, aquele tapete, eu vou comprar aquele tapete. E alguns equipamentos básicos que eu consegui encontrar por aqui mesmo em Belo Horizonte. Esse tapete eu tive que encomendar. Teve que vir da fábrica, demorou semanas para chegar. Pois depois de uns 15 anos, esse tapete só foi usado uma vez. E até hoje ele ocupa um espaço razoável na clínica, e toda vez que eu olho para ele, eu lembro do erro que eu cometi de não ter esperado a demanda aparecer para comprar esse equipamento. E com esses aprendizados e outros que eu tive, eu passei a fazer o jogo ao contrário. Na minha clínica de hidroterapia mais nova, eu comecei só comprando equipamentos básicos e à medida que iam aparecendo pacientes específicos com demandas especiais, eu ia adquirindo aqueles equipamentos específicos. Fazendo isso, eu tive muito mais dinheiro disponível no caixa para o meu dia a dia, o meu fluxo de caixa, para o meu capital de giro. Evitei desgaste, porque os equipamentos que se usam na piscina, eles se desgastam muito rápido com o tempo e precisam ser substituídos. Aquele tapete ainda está lá para me lembrar de nunca mais cometer esse erro. E eu passei então a fazer da maneira certa. Agora eu espero a demanda aparecer para adquirir os equipamentos que vão ser necessários. E lembrando, aquele eletroestimulador que eu comprei, que ficou 3 anos parado, eu acabei vendendo e repus esse dinheiro, recuperei a liquidez daquele investimento e dei outra destinação para o dinheiro. Foi muito mais útil do que manter o equipamento parado ali, ocupando espaço e necessitando cuidados no dia a dia. Resumindo aqui a nossa conversa de hoje, então, eu mostrei para vocês um erro
comum que, se cometido, dependendo da grandeza do que se investe sem demanda, você pode destruir as finanças da sua carreira. Isso pode te jogar num buraco financeiro que você, depois, para sair, vai penar muito. Eu te mostrei como evitar esse tipo de problema, te mostrei como encontrar exemplos de que esse erro é cometido no nosso dia a dia, mostrei como fazer o jogo ao contrário, e a partir de agora você pode passar a investir o seu dinheiro em equipamentos que vão te dar retorno de imediato. Espere a demanda aparecer, compre o equipamento e depois amplie aquela demanda para aquele equipamento. Assim o equipamento vai se pagar muito mais rápido e você vai extrair lucratividade dele muito mais rápido. E agora eu vou te dar uma dica prática para você fazer hoje, no sentido de detectar se você está cometendo esse erro e eliminá-lo. Então, faça uma lista dos recursos que você tem hoje para a sua atuação profissional. Independente se você tem um lugar físico específico, uma clínica, um consultório ou não. Se você é um profissional autônomo, se você faz atendimentos domiciliares ou o que for, você tem recursos adquiridos para prestar o seu serviço. Então, faz uma lista de todos os recursos que você tem disponíveis hoje. Marca todos aqueles que você não está utilizando e comece a se desfazer deles. Desfaça, venda, troque. Vê um colega que precisa daquilo, às vezes ele tem um recurso que não está usando mais e você troca com ele. Porque os recursos que você tem hoje, eles precisam ser úteis hoje. Eles precisam gerar receitas hoje. Fazendo isso, você já cria um atalho para o seu sossego financeiro, para a sua estabilidade financeira na sua carreira. Se você gostou desse conteúdo que eu trouxe para você hoje, comente aqui embaixo, porque os seus comentários são muito importantes para mim. É um retorno que eu tenho se o que eu estou falando está sendo útil, e isso me dá insights para criar novos conteúdos, para trazer mais dicas para a sua gestão financeira de carreira. E se você acha que foi bom para você, compartilhe esse ensinamento, esse vídeo com outros colegas, outros profissionais de saúde que você sabe que vão se beneficiar disso também. Ok? Grande abraço e até a próxima.